E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, a gente vai continuar estudando alguns finais de peões importantes. Então vamos começar por esse aqui. Esse aqui é um exemplo muito comum de rupturas para promoção, tá? Então aqui nessa posição provavelmente eu mostrei isso aqui na parte de tática também, mas sempre é bom relembrar. Então aqui tem 3 peões para cada lado, só que aqui as brancas jogam e ganham, e aqui elas conseguem ganhar fazendo uma ruptura, jogando o lance B6. Bom, ameaçou tanto B tomar 7, tanto B tomar C7, as pretas têm que tomar uma decisão. Se as pretas jogarem A toma B6, a ideia das brancas é jogar C6 e desviar a passagem para o peão de A, né? Então depois de B toma C6, A6, A7, A8. Né? E se as pretas jogarem C por B6, a mesma ideia, só que do outro lado. A6, desviando a defesa, a passagem para o peão de C. B toma 6 e C6, C7, C8. Tá? Então é um tema muito comum que é importante vocês saberem. Outro exemplo de ruptura é esse aqui, né? Nessa estrutura de peões. Aqui as brancas conseguem jogar. As brancas conseguem ganhar jogando tanto F5, tanto G5. Né? Mas eu vou ilustrar aqui com G5. Então aqui não ameaça nada inicialmente, né? Mas se HG5 F por G5, aí H6 está chegando, né? E não tem como evitar a promoção mais. Então o rei das pretas vai tentar voltar aqui com o rei B4. E aí que vem o tema, né? Agora as brancas jogam F5, entregando os dois peões, né? Que é extremamente curioso para um final de peões, onde normalmente quando você está com peões a menos, você normalmente está perdido. Né? Mas vamos lá. Se H toma G5, as brancas jogam F6 aqui. Né? E o peão de G vai ter que sair do caminho e o peão de H vai acabar promovendo, né? Então depois de G por F6, H6, H7, H8. Certo? Certo. Deixa eu promover aqui a varete rapidinho. Tá. Só que aí se jogar E toma F5, as brancas ganham jogando G6. E agora o peão de E que está passando, né? Depois de F toma G6, E6, E7, A8. E o rei das pretas não vai chegar. E se as pretas ficarem paradas, jogando lance como rei C5, vem F6 aqui. Tanto F6, tanto G6 ganham, né? Mas F6 aqui parece mais brutal. Tacando o peão de G. Esse G por F6. Tanto G6, tanto E toma F6. Mas acho que o mais simples é G por H6. E a gente acaba promovendo o peão. Então são dois exemplos bem legais aqui para vocês guardarem. Bom, a gente também viu alguns elementos nos finais da aula passada, né? A questão das casas-chave, a questão da regra do quadrado e finais de peão de torre, né? Então, essa aqui é uma composição. Composições são, entre aspas, posições que não são fora do comum no xadrez, tá? Mas isso aqui já é um pouco mais comum, mas a gente vai ver alguns outros exemplos de composições, tá? Então aqui as brancas estão quase tomando o peão de H, né? E aí tem que ver o jeito certo de conseguir tomar esse peão, né? Então, acho que aqui o lance mais natural é rei F2, né? Para ir atrás do peão por aqui. Só que agora as pretas vão jogar H4. Porque esse rei D7, rei G3, rei E6, rei H4, rei F5, rei toma H5, e aí a gente vai conseguir ganhar por causa do nosso peão de G, né? Se você não sabe ganhar esse final, recomendo você ir pro primeiro vídeo de finais de peões aqui do canal. Então as pretas vão tentar jogar H4 aqui, né? Evitando o rei G3. E agora que mora o perigo, tá? Porque se as brancas jogam rei F3, a posição empata. Porque as pretas jogam H3 aqui. E aí, o que é meio estranho, né? Porque tá sacrificando o peão, mas depois de G por H3, rei D8, né? A gente leva para um final de peão de torre, né? E como a gente viu na aula passada, não tem como ganhar isso aqui se o rei das pretas chegar no canto. Né? Então a gente tem que tomar certo cuidado aí, né? Pensando nisso, o lance correto aqui é rei G1, que é totalmente contra-intuitivo, né? Porque a gente queria avançar para tomar o peão, mas a gente vai ter que dar a volta aqui. Para as pretas não terem a possibilidade de jogar o lance H3 e a gente ter que levar para um final de peão de torre. Né? Bom, se rei D7, né, a linha principal é H3. Aqui. Se rei D7, rei H2. Rei E6, rei H3, a gente toma o peão de H e de novo ganha o final. Só que aí que vem o perigo, né? E se as pretas jogarem H3 agora com a mesma ideia? E aí que vem a ideia das brancas, jogar o lance G3 aqui. Se as brancas tomam, transpõem para o final, né? Só que se as brancas jogam G4 aqui, de novo tem uma diferença, porque as pretas jogam rei D7, rei H2, rei E6, rei toma H3, rei F6,
E aqui as brancas não conseguem lutar contra o rei das pretas na frente do peão, né? Porque depois de H4, rei G6, e não dá tempo de colocar o rei na frente do peão para lutar por espaço contra o rei das pretas, né? E aqui é mais uma posição de empate, certo? Então o peão tem que avançar para G3, porque depois de rei D7, rei H2, rei E6, rei toma H3, rei F5, rei H4, aqui as brancas conseguem colocar o rei na frente do peão. E aí depois de, por exemplo, rei G6, rei G4, e aí toma a oposição e as brancas vão ganhar com as manobras que a gente viu no vídeo passado, certo? Então um final bem legalzinho aí para vocês guardarem também. A gente também viu a questão da regra do quadrado aqui, né? Que é, bom, a regra do quadrado, para quem não estava na aula na aula passada, né? É uma regra que decide se o peão, mostra se o peão consegue promover sozinho ou não, né? Então, se o rei não conseguir entrar dentro desse quadrado, o peão consegue promover sozinho, certo? Se ele tiver, ele consegue pegar o peão. Então, o que acontece aqui, né? As brancas estão 2 tempos atrás para promover o peão, para pegar o peão de H, e o rei das pretas já está dentro do quadrado do peão das brancas, né? Então aqui aparentemente a posição está perdida. Essa aqui é uma composição de um jogador chamado Richard Hatch, né, de 1929. Ele era um forte jogador da década de 20. E aqui ele mostrou que as brancas empatam isso aqui. Então as brancas jogam rei G7, no primeiro lance, e aqui H4. Se as pretas jogam rei B6, as brancas jogam rei F6. E aí tem uma questão de dupla ameaça, né? Porque as brancas ameaçam rei G5. E aí se as pretas jogam H4 aqui, vem rei E5 aqui. E, incrivelmente essa posição está empatada. Porque as brancas ameaçam a entrar no quadrado. Só que ameaçam a apoiar o próprio peão também, né? Então, por exemplo, se H3, rei D6. H2, C7. E a gente está promovendo também. E aí se rei B7, rei D7. Certo? Então, não dá. Então, se as pretas tentarem H4, vem a mesma ideia. Rei F6. Se H3, vem rei E7 ou rei E6. Né, para promover o peão. E aí se H2, C7, o rei encostou de novo perto. E se F6, se rei B6 acaba transpondo, né? Porque o branco joga rei E5, ameaçando tanto rei F4, tanto rei D6. Né? Então é uma ideia bem útil, assim, a ideia do Hatch aqui nesse final. Vale a pena realmente lembrar. Vamos para o próximo. Certo. A gente também falou de oposição na aula anterior. E a gente também falou de alguns elementos que envolvem a oposição, né? Então aqui eu vou mostrar esse final, que é importante vocês conhecerem e saber converter, né? As brancas aqui precisam passar aqui, né? A vez das brancas. E aqui as brancas têm que passar a vez ou jogando lance A3 ou jogando lance A4. Bom, se pergunte se você jogaria A3 ou A4, né? Sempre bom fazer um exercício. Mas aqui eu vou mostrar primeiro a linha que dá errado, que é o lance A4. Porque aqui as pretas conseguem se defender com a oposição, tá? Então, rei C7. Se as pretas jogam rei A7, leva A5, atacando o peão. E depois de B tomar 5, rei tomar 5, as brancas têm a oposição. E aí o rei das pretas vai ter que ceder espaço e a gente ganha o final. Só que é rei C7. E a ideia das brancas é o seguinte, né? Fazer o drible, né? Rei A6. Se jogar C5 aqui, leva B toma C5, rei toma C5, que leva para um final de peão de torre, que a gente sabe que é totalmente empatado se o rei das pretas chega no canto. E se A5, B toma 5, rei toma 5, e aí rei C6, né? E a gente não consegue colocar o nosso rei na frente do peão para conseguir ganhar, certo? Então aqui tentou rei A6, rei C6, e agora rei A7, né? Então as brancas estão tentando fazer o drible aqui, dar a volta. Isso funcionaria se as pretas jogassem rei C5. E aí rei B7, e aí as pretas ficam em zug, né? Porque eu vou ter que sair da defesa do peão de B. Né? Rei toma C4, rei toma B6 e o peão já dispara, certo? Só que aqui as pretas jogam rei C7 aqui. E aí as brancas não passam mais. Não tem como passar agora. Rei A6, rei C6, rei A7, rei C7. Rei A8, rei C8. Né? Se rei C6 leva rei B8. E aí o branco conseguiu dar o drible aqui. Né? Rei C8, rei A7, rei C7. E a posição empata. Mas, Matheus, por que isso decide que A3 é melhor, né?
Vamos ver. A3, então rei C7, rei A6, e agora depois de rei C6, aqui que vem a coisa, né? O branco tem um tempo a mais ainda para gastar. Então o branco joga A4 aqui. E agora sim a posição das brancas é ganha. Não pode jogar rei A7 aqui porque leva B5, trocando os peões. E aí não tem como defender mais o peão de A. Vem A4. E aí as pretas ficam em zug, né? Porque depois de rei C7, rei A7, as brancas ganham a oposição. Né? Agora as pretas têm que ceder espaço. Só que na outra variante o branco já tinha jogado A4. E aqui era a vez das brancas, né? Se você parar para comparar. E aí, por exemplo, depois de rei C6 para defender o peão, agora rei B8. Dando drible, rei C5, rei B7, rei toma C4, rei toma B6. E aqui as brancas estão completamente ganhas. Né? Se o rei das pretas for para A7 em vez disso, o mecanismo de ganho é o mesmo. Né? Rei C6, rei A6, A4, né? Rei A7, rei C7, rei A6, rei B8, rei A5, rei B7. E aí, de novo, o peão das brancas dispara. Tá? Então, é bem legal esses temas aqui de passar o tempo, posição e o drible, né? Só para a gente rever algumas ideias. E aqui tem a questão da oposição distante também, né? O que seria a oposição distante? A oposição direta, que a gente chama, é essa aqui, né? Onde o rei está uma casa de distância em qualquer direção. Então, podia ser... Então, aqui a gente viu, né? Também aqui que é a oposição horizontal. Oposição horizontal e oposição tem oposição na diagonal também. Né? A oposição distante é quando são 3 ou 5 casas de distância, tá? Em qualquer direção. E aí eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa. A oposição distante só é útil para o lado que está ganhando se ela consegue converter essa oposição distante em oposição direta. Então ela tem que transformar o 5 em 3 e o 3 em 1, certo? Então aqui eu vou mostrar alguns exemplos, né? Aqui a posição está empatada, a gente vai ver por quê. Mas vamos ver o que acontece se as brancas fazem lances normais aqui, como rei F1. Né? Que tomou posição. Só que tem um problema. Depois de rei D2, rei F2 mantendo a posição, rei D3, as brancas não têm mais a casa de F3, né? Porque o peão está ocupando ela. Então ela não consegue mais manter a posição. E aí se jogar um lance como rei F1 para tentar manter a posição na diagonal, não vai dar certo. Porque vem rei E3 atacando o peão, rei G2 e aí rei E2 agora. E as brancas entraram em zug-zang, né? Porque depois de rei G3, vem rei F1, dando drible, rei G4, rei F2, rei toma G5, rei toma F3 e o peão de E disparou, certo? Então, assim, então não dá certo. Eu mostrei rei F1, rei F2 leva rei D2 também, né? E aí com uma posição semelhante, rei G3, rei E3, rei G4, rei F2 e a gente vai tomar o peão de F. Então aqui como é que o branco vai se salvar, né? O branco consegue se salvar jogando o lance rei H1 aqui. Transformando em oposição distante. E aí se as pretas tentarem jogar com rei D2, ameaçando rei E3, a gente segue rei H2, oposição distante. Sempre que se ele aproximar, a gente aproxima também para defender o peão, né? Se rei E2, rei G2, rei D1, rei H1. É importante lembrar disso. Porque senão a distância diminui e a gente entra em zug, né? E aí esse rei D3 também, rei H3 aqui. Rei E3, rei G3. Então é um mecanismo de defesa muito importante vocês conhecerem aqui. E aí sempre que ele tentar se aproximar, toma oposição, né? E não deixa ele chegar. Certo? Então aqui uma maneira de se defender com oposição distante. Isso aqui é um exemplo bem legal. E pra gente fechar esse vídeo, aqui as brancas conseguem se defender de novo usando a oposição distante e as casas-chave aqui. Porque é o seguinte, se o branco faz um lance como, sei lá, rei H2, né? Vem rei G4, rei G2, rei toma F4, rei F2, rei toma G5, rei G3, rei F5, rei F3. E aqui estaria empatado se o peão tivesse em F6, né? Só que aqui as pretas jogam F6 e aí as pretas acabam ganhando a posição, né? O rei das brancas tem que sair e aí vai fazer o drible igual a gente viu na aula passada. Certo? Se jogar rei G2 aqui também, mesmo esquema. Rei G4, G6 pode ser uma ideia para entregar um peão. F toma G6, rei F2, rei toma F4, rei G2 e aí rei G4.
Então, de novo, a gente perdeu aqui no final. Só que aqui as brancas conseguem empatar usando uma ideia bem interessante, que é entregar os peões aqui para trocar as casas-chave. Porque vem aqui o lance que empata é G6 aqui. Pois é, entregando o peão. F5 também não dá certo, porque vem rei toma G5, rei G2, rei toma F5, rei F3 e aí F6, né? Passando a vez de novo. Beleza, G6, F toma G6. Se rei toma G6, rei G2, a gente consegue defender, chegar para defender o peão de F, certo? Então F toma G6. E aqui o lance que empata é F5, entregando o outro peão. Porque se as brancas jogam rei G2 aqui, tentando se aproximar, vem rei G4. Se rei F2, rei toma F4, tomando a oposição. E aí se F5, as pretas jogam G por F. Né? E depois de rei F2, rei F4. E de novo as pretas tomaram a oposição. Se jogasse rei por F5, aí rei F3 empataria. Né? Rei G5 e rei G3, com uma posição de empate. Então vem F5, G por F5. E agora rei G1, rei G5 e agora rei F1. E aqui que ilustra o conceito, né? As pretas tinham a oposição distante, tá vendo? As pretas tinham a oposição distante. Só que depois de rei F1, ela não consegue converter isso em oposição distante, né? A gente consegue transformar a oposição distante em direta usando o drible, né? Só que rei H4 não faz sentido aqui. Aí depois de rei F2, rei G4, rei G2 aqui. Certo? E aqui depois de rei F1 a posição empata, né? Porque sempre que se rei F4, rei F2 e se rei G4, rei G2 aqui, mantendo a oposição. Certo? Eu vou mostrar aqui mais um exemplo só para ilustrar como é que é a conversão de oposição distante em direta, tá? Então, aqui o rei está em E7, acho. Beleza. Então aqui vamos tentar transformar a oposição distante em direta. As brancas têm um peão a mais, certo? Então, aqui as brancas vão começar com rei G2. E aí tem que ver o que as pretas vão fazer. Se rei F6, a gente não pode jogar rei F3 porque leva rei F5 aqui. Não, na verdade leva rei F7, aqui rei F5 perde, né? Porque o rei E3 e o rei tá entrando ali. Mas rei F7 aqui. Né? E aí, estranho o rei voltar, né? Só que aí o problema é que tá mantendo a oposição distante. E aí se rei F4, tanto rei F6, tanto rei F8 empatam. Tá? Mas acho que rei F6 é mais normal aqui. Então a gente não consegue se aproximar direito do rei. Né? Então aqui a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que jogar rei F2. Pra gente ter a oposição distante. E agora as pretas têm que fazer lance. Se rei E5, leva rei E3. Rei F6. E aí o rei consegue dar a volta aqui. Rei D4, rei E7, rei C3, rei D7, rei B4, rei C7, rei A5, oposição na diagonal, rei B7, rei B5, oposição direta, rei C7, e aí quando o rei sai a gente dá o drible, né? Rei A6, rei D7, rei B7, a gente consegue tomar o peão de D com 2 peões a mais, que vai ser mais do que suficiente. Então beleza, rei F2, né? Mantendo a posição distante. E aí as pretas tentaram rei E7 aqui. Porque se jogar rei F7, a gente joga rei F3, de novo com a ideia de oposição distante. Então a gente está tentando transformar oposição distante em oposição direta, se aproximando aos poucos. Essa é a ideia. Então as pretas jogaram com rei E7. Só que rei E7 é um lance perigoso, porque a gente tem que fazer o que agora? Jogar rei G3. Né? Avançar sem deixar ele tomar a oposição. Porque se a gente joga rei F3... as pretas jogam rei F7 e elas que tomam a oposição distante. E não deixam as brancas terminarem um avanço. Tá? Esse é o perigo. Então, rei G3. Rei F6. Agora, rei F4. E aí a gente conseguiu transformar a oposição distante em oposição direta. E aqui a gente consegue ganhar sem muitos problemas. Tá? Rei G7, rei G5. Rei F7, rei F5. Rei E7 e agora rei G6 dando drible. E a gente consegue entrar aqui na posição das pretas, certo? Então, eu acho que esse exemplo aqui explica muito bem como converter a posição distante em oposição direta, tá? Então, só para a gente fazer aquela revisão. A gente viu rupturas, a gente viu peão de torre, casa-chaves também. A ideia do hatch, que é muito legal de lembrar. Oposição e na hora de passar o tempo, né? Os tempos guardados. E aqui oposição distante, como converter isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês colocam aí nos comentários que eu vou fazer o possível para responder. Vejo vocês no próximo vídeo.